Olá, alunos! Continuamos com a nossa disciplina Consultoria Empresarial e o tema da nossa aula é Introdução à Gestão de Negócios 2 e a nossa agenda é a seguinte. Iniciaremos com a contextualização da consultoria empresarial, seu conceito, características e também as suas tipologias e finalizaremos a aula falando sobre o trabalho na atualidade, contextualizando o colaborador na gestão atual. Iniciando, portanto, consultoria, vamos entender que o processo de consultoria está muito relacionado com você sair de uma situação atual em busca de uma situação desejada. É nesse momento que entra totalmente esse trabalho aqui. Façamos, portanto, uma analogia desse processo. Imagine você, quando está com algum problema de saúde, naturalmente você vai em busca de um médico, que vai te observar, que vai analisar suas questões e que vai entender todo o seu processo. A partir daí vai fazer um diagnóstico e, por sua vez, esse diagnóstico vai trazer um tratamento. Da mesma forma, isso funciona com as empresas, com as organizações. Estas, por sua vez, quando necessitam de um entendimento, de uma ajuda, elas buscam os consultores, que irão fazer o mesmo processo de um médico. Eles irão avaliar, irão analisar, escutar e propor melhorias. Tanto para você quanto para uma empresa, esse processo só vai funcionar através do seu trabalho. E é isso que uma organização busca. Busca esse trabalho de mudança de uma situação que não era desejada para uma situação de melhoria contínua, que nós chamamos de situação desejada. Conceituamos, portanto, o que seria a consultoria empresarial. Esta é um serviço prestado por uma pessoa ou grupo de pessoas independentes e qualificadas para identificação e investigação de problemas que digam respeito à política, organização, procedimentos e métodos, de forma a recomendarem a ação adequada e proporcionarem auxílio na implementação dessas ações. Então, temos que entender que a consultoria empresarial ela vai ter características específicas para que seja alcançado esse objetivo. Primeira dessas características é ser um serviço imparcial, ou seja, o consultor ele não pode se envolver emocionalmente nem com seus princípios dentro da organização. Ele tem que entender como a organização está funcionando. A segunda característica da consultoria empresarial depende do relacionamento interpessoal que este consultor vai desenvolver, não só com as pessoas da organização, mas também de todos esses colaboradores entre si. A terceira característica de uma consultoria empresarial está no aconselhamento. Está exatamente relacionado ao que o consultor vai indicar como boas práticas para esse gestor. Como próxima característica, nós temos que é baseado na análise dos fatos e na busca de soluções. Portanto, a consultoria ela está focada naquilo que está acontecendo efetivamente na empresa, através de uma análise e na busca de soluções objetivas para elas. A próxima característica está relacionada com oferecer ao cliente conhecimento profissional e habilidades relevantes para a resolução dos problemas. Portanto, o consultor ele tem que estar preparado exatamente para esse entendimento e para propor suas habilidades em melhorias para a organização. Entendidas as características do serviço de consultoria, passamos então para as características do consultor. Como características do consultor, nós temos que a primeira delas, o consultor precisa ser um bom ouvinte. Nós não temos a tendência de saber escutar o outro, mas para um trabalho de consultoria é extremamente essencial entender esse processo, ouvir o outro para poder propor as melhorias necessárias. Como segunda característica do consultor, nós temos que ele precisa ser um bom comunicador. Então ele tem que interagir, ele tem que estar integrado a esse gestor, e não só a ele, mas toda a organização de que ele necessita prestar esse serviço. Como próxima característica de consultor, ele precisa relacionar-se bem com as pessoas à sua volta. Então é a característica da empatia, relação interpessoal entre essas pessoas que estão envolvidas. A próxima característica do consultor está relacionada com um aprendiz constante. É a humildade existente nesse consultor. Ele tem que entender que tanto o seu trabalho quanto a sua prática é um trabalho também de aprendizado. Continuando,
nós temos a autoconfiança, que é saber lidar com pressões e resistências dentro desse processo de consultoria. Resistências essas que vão surgir sempre, em todos os momentos, visto que você está tirando uma situação existente numa organização e propondo melhorias. Visto que você está pegando uma situação atual, propondo mudanças e levando a outra situação, que geralmente vai trazer resistências das pessoas. Uma outra característica do consultor é ser líder. E líder está totalmente relacionado com o desenvolvimento humano. O líder tem que entender as pessoas e propor que elas cresçam junto a ele. Sendo assim, o líder e o consultor, ele precisa ter criatividade para uma mudança total desse processo, e especialmente para trazer as pessoas com empatia próximo a ele, para que o seu objetivo seja totalmente alcançado. Dando sequência, nós temos alguns tipos de consultorias que vamos relacionar aqui. E esse tipo de consultoria, ele varia de acordo com a área de conhecimento do consultor e também do porte da organização. Ressalto a vocês o seguinte: a área de conhecimento do consultor está na sua área de estudo, como também o porte dessa organização está totalmente relacionado com o que a organização precisa. Visto que uma organização de pequeno porte, ela não pode separar sua consultoria por área. Ela não vai ter recursos financeiros suficientes para isso, necessitando, nesse momento, de um consultor que seja totalmente genérico e trabalhe com um planejamento completo para essa organização. Temos, então, os tipos de consultoria. Consultoria em marketing, recursos humanos, logística, planejamento estratégico, produção, gestão da qualidade, agronegócios, exportação, área jurídica, etc. Como você pode observar, aluno, existe uma infinidade de áreas de atuação da consultoria. Para isso, precisa que o consultor ele atue especificamente numa área de seu entendimento. Dando sequência à nossa aula, nós temos aqui, mostrando a vocês, alguns elementos claros de tipos de consultorias, onde você pode atuar. Iniciando aqui pela área de marketing. O marketing pode atuar com imagem empresarial, planejamento da comunicação, linhas de produtos como inovação e obsolescência, embalagem e comportamento do consumidor. Tudo que está relacionado com o trabalho de mercado, efetivamente, dentro e fora da organização, entendendo as necessidades e os desejos daquele cliente. O gestor pode trabalhar com planejamento estratégico, entendendo e propondo esses objetivos com a visão de futuro da organização, visto que nem toda organização ela vai ter a capacidade de construir esse seu planejamento a longo prazo. Pode trabalhar com reposicionamento de mercado, visto que algumas empresas estão no mercado totalmente saturado e necessitam efetivamente de uma mudança desse mercado, de um segmento diferenciado. Estudo de setor, para analisar qual o melhor setor de se trabalhar e de se colocar essa organização, também com sistema administrativo e modelo de gestão, entre outros. Com relação à produção, o consultor ele pode trabalhar condições físicas de trabalho, controle de estoque, planejamento de produção, controle de qualidade, dentre tantos outros, formatação de layout, entre tantas outras áreas que possam estar relacionadas com a melhoria da produtividade da organização. E temos, por fim, aqui, a função de recursos humanos, ou a atuação desse consultor dentro da área de recursos humanos, lidando com clima organizacional, ou seja, como está a situação entre as pessoas dentro da empresa, como elas se relacionam, a avaliação de desempenho, onde deve-se entender, avaliar o que o outro faz de forma objetiva. Não podemos trabalhar o subjetivo nesse elemento, temos que trabalhar da melhor maneira possível e dar um feedback a esse colaborador. Relações trabalhistas, tão em voga dentro da legislação e também dentro das organizações. Desenvolvimento do talento humano, como desenvolver essas pessoas na organização, como trabalhá-las e melhorar para esse processo dentro da empresa, e também planos de cargos e salários, dentre tantos outros elementos. Seguindo com a nossa questão de consultoria empresarial, nós temos alguns outros produtos que podem ser oferecidos por uma consultoria, como treinamentos, estudos mercadológicos e pesquisas, palestras, seminários, recrutamento e seleção de recursos humanos. Observem que todos os serviços oferecidos pela consultoria
visam sempre e com objetividade a melhoria da organização, tirá-la de uma situação não adequada para uma situação de melhoria. Vamos entender, portanto, o contexto da consultoria empresarial. A consultoria é um processo interativo, executado por uma ou mais pessoas independentes e externas ao problema em análise, com o objetivo de fornecer aos executivos da empresa e cliente um ou mais conjunto de opções de mudanças, que proporcione especialmente a tomada de decisão mais adequada ao atendimento das necessidades da organização. É interativo por envolver esse processo das pessoas dentro da organização, especialmente quando se volta para a questão da consultoria ser externa, é para que não haja exatamente o envolvimento com aquela organização e seus problemas, podendo sim haver o auxílio de pessoas da organização dentro desse processo de consultoria. Exige, portanto, do consultor coragem, comprometimento e ética do profissional, pois, em geral, a empresa contratante passará por mudanças difíceis, até a adaptação e melhoria. E todo o processo de consultoria, ele vai envolver análise da empresa como um todo, informações extremamente restritas e importantes. E essa ética do profissional, ela é extremamente necessária dentro do processo de consultoria. Dando sequência, nós temos aqui um movimento da empresa contratante com a consultoria. A primeira coisa que um consultor vai encontrar dentro desse processo de consultoria é a resistência da organização. Lembrando a vocês que todo o processo de mudança, ele vai trazer uma resistência e as pessoas vão ter que entender melhor o processo para poder aceitá-lo. O segundo momento vai ser de ceticismo, de descrença realmente do processo de consultoria. Entender quem é essa pessoa nova que está chegando na organização para observar as pessoas e propor as melhorias solicitadas. O terceiro momento já é o momento do entendimento. Já é quando as pessoas começam a desenvolver a empatia pelo consultor e entender que esse processo de consultoria ele vai trazer melhorias e que a melhoria não para por ali, ela vai ser uma melhoria contínua. Como quarto momento, nós temos aqui a aceitação. Essa é a glória do consultor, pois ele realmente vai poder trabalhar de forma mais tranquila e vai poder mostrar para a empresa que todo aquele trabalho que ele fez foi um trabalho que vai gerar os melhores resultados possíveis. E, por fim, nós temos o comprometimento de toda a organização, a partir de então, para um processo de melhoria contínua, onde nós saímos daquela situação atual, inicial, para uma situação de completa melhoria e de alcance dos objetivos organizacionais. Sequenciando a nossa aula, nós vamos falar agora sobre o trabalho na atualidade. Como é que ele é contextualizado e como ele é entendido hoje dentro das relações. Essas relações trabalhistas sofreram consequências importantes em virtude da globalização, ou seja, da abertura de fronteiras total no mundo. A principal foi a flexibilidade do direito do trabalho, que vem se acentuando em virtude do desenvolvimento da tecnologia, o que exige sempre uma maior qualificação profissional do trabalhador, o que também gera altos custos que regem a relação de emprego em virtude dos direitos e garantias trabalhistas. Algumas formas de aplicação da flexibilização incluem a possibilidade de ampliação da jornada de trabalho, viabilizar a demissão sem custos e a implementação da contratação por prazo fixo, além da subcontratação e, consequentemente, redução do número de empregados com garantias de emprego, grandes desníveis da remuneração, entre outros. Essas são alternativas encontradas, dentre outras, para melhorar esse processo de trabalho, não só para a organização, quanto para o trabalhador, garantindo sempre e mantendo sempre tudo que já é de direito deste e também da organização. Dando sequência, observamos que, além da atual exigência da competência interpessoal, relacionada com a forma como as pessoas lidam umas com as outras, tem se exigido cada vez mais do trabalhador moderno capacidade de tomada de decisão e de mudança. É você ser capaz de tomar uma decisão ótima, de mudar e de entender o contexto atual. E do desenvolvimento de habilidades específicas, como percepção acurada dos contextos dos quais se está inserido, uma visão sistêmica, o pensamento crítico
e uso adequado das informações e uma postura ética. Chama a sua atenção, aluno, para um elemento específico dentro desse trabalho da atualidade, que está relacionado com a empregabilidade. Palavra esta que quer dizer exatamente a capacidade do colaborador em se manter no mercado de trabalho. Anteriormente, quando se falava em emprego, se tinha a garantia que a organização ia deixar esse funcionário dentro dela o resto da sua vida, garantindo que ele fosse alcançando novos níveis. Hoje, a garantia do emprego está totalmente voltada para a sua própria qualificação, para aquilo que você faz dentro da empresa e aquilo que você busca. Dando sequência a esse processo do trabalho na atualidade, nós temos algumas habilidades específicas para que o colaborador ele venha a desenvolver e melhorar esse processo de trabalho. A primeira delas são as habilidades técnicas, que é qualquer aplicação de conhecimento, tais como ensinar, programar, organizar, desenhar, entre outros. Então está relacionado com você conseguir aplicar o seu conhecimento totalmente na prática. A habilidade de comunicação, compartilhamento de informações e ideias por meio das formas de expressão e escuta. Então observem este item de comunicação, que é um dos mais importantes dentro das principais falhas que existem dentro da organização, pois a falha de comunicação ela pode gerar prejuízos absurdos dentro de uma empresa. Relacionamento humano, como criar um clima favorável, inspirar confiança, trabalhar em equipe, cooperação, lealdade, que são fatores importantes no tratamento entre pessoas. A habilidade de administração está relacionada com gestão de recursos de tempo, recursos físicos, financeiros, agendamentos e outras atividades que fazem os trabalhos terem continuidade e alcançarem os resultados almejados. Em relação às habilidades de motivação, é ser elemento agregador, promover vontade de alcançar resultados ou mudanças, ter iniciativa e gerar satisfação, que são os componentes dessa habilidade. Ressalto que todos esses elementos eles são essenciais nessa atualidade, não só para o gestor, mas para todos os colaboradores, pois como vimos anteriormente, a empregabilidade é uma palavra dentro do processo de globalização e exige de você, administrador, cada vez mais a potencialidade para alcançar seus objetivos. Bem, alunos, finalizamos aqui a nossa aula, façam as atividades e nos encontramos no próximo momento.